Na última semana, antes do recesso parlamentar, a previsão é de que haja muita atividade no plenário da Câmara. Quem está aqui conosco e tem mais informações é a repórter Dini Moraes. Boa noite, Dini. Já é possível saber quais serão as prioridades dessas últimas sessões do ano? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui na TV Câmara. Bom, Marcelo, dá sim para a gente ter uma ideia do roteiro de votações desta semana. Aqui na Câmara, por exemplo, não tem como fugir. A pauta do plenário ela está trancada por 2 medidas provisórias. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A gente teve um probleminha? Teve um problema. Então vamos continuar conversando então. Vamos passar para a próxima parte. Daqui a pouquinho então a gente vê a reportagem, Tá. Vamos lá. E tem também a discussão das sessões do Congresso. Já dá para saber o que vai ser votado nelas? Claro, é até bom a gente falar desse assunto, inclusive até antes das medidas provisórias, porque elas são a prioridade da semana. Nas sessões do Congresso vão se tratar de orçamento ou seja, dinheiro público para o ano que vem. Olha, então tem várias sessões do Congresso chamadas, oficialmente são 2, amanhã às 7 horas da noite e uma quarta-feira às 11 horas da manhã. E o principal desafio dos deputados e senadores que se reúnem em uma sessão só, nessas sessões do Congresso Nacional, é terminar de votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece as regras para o orçamento do ano que vem. A LDO, ela obrigatoriamente precisa ser votada até o final do ano. E como o recesso parlamentar começa, segundo a Constituição, dia 22, ou seja, semana que vem, não tem muito para onde fugir. Desde o começo, desde que ela foi votada, o texto base foi votado lá em 24 de agosto, se vem tentando terminar de fazer essa votação, mas não vem conseguindo. Os deputados e senadores não conseguem. Por quê? Porque existe uma obstrução muito grande. Por que essa obstrução? Porque a LDO ela já traz o teto de gastos, aquele que impede que as despesas públicas aumentem acima da inflação por 20 anos, que é até inclusive alvo de uma outra proposta de emenda à Constituição, mas a LDO já prevê isso. Então, os contrários ao governo Temer lutam como podem para impedir o fim dessa votação que concretizaria, então, aí o teto de gastos, tá? Marcelo, vale a gente ressaltar que, além da lei orçamentária, da LDO, existem aí outras coisas que estão na pauta do Congresso, entre elas 9 vetos presidenciais que, inclusive, trancam a votação da LDO. Então, você precisa primeiro votar os 9 vetos presidenciais, depois a LDO. Além disso, tem a lei orçamentária, que é um outro projeto de lei que aí sim especifica certinho quanto cada órgão público vai ter para gastar no ano que vem. Isso pode vir à votação na quinta-feira. E tem mais. O senador Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso Nacional, ainda quer fazer a promulgação, ou seja, a solenidade para poder colocar oficialmente no texto da Constituição o limite de gastos por 20 anos e que essa proposta, a PEC dos gastos, né, ela vai ter a votação final amanhã no plenário do Senado. Eu acho que a gente pode rodar o VT agora. Bom, essa reportagem vai falar então da pauta do plenário da Câmara. Vamos ouvir. O primeiro desafio da semana para o plenário da Câmara será terminar de votar a medida provisória que muda o ensino médio do país. O texto principal foi aprovado semana passada, mas pode ser alterado por causa de pontos que os partidos querem que sejam votados separadamente. Até o momento, são 14 trechos que precisarão ser votados um a um. Uma reforma de educação que vem de uma forma pouco educada do ponto de vista pedagógico. Não envolveu ninguém, você não muda a educação por medida provisória. Isso vai dar um debate imenso. E nós devemos fazer com que o ensino médio no Brasil deixe de ser um gargalo e uma fonte de evasão de jovens estudantes que simplesmente se evadem, porque a escola ela não está cumprindo o seu objetivo. Outra medida provisória também tranca a pauta, a que reestrutura a Empresa Brasil de Comunicação. A EBC é responsável pela TV Brasil, que é a TV pública, e também pela NBR, a TV do Poder Executivo, 7 emissoras de rádio e a Agência Brasil de Notícias na Internet. A EBC é uma empresa pública, que nós temos mais de 2.000 funcionários, nós temos que dinamizar a EBC, temos que dar condição de trabalho para os servidores públicos
e levar essa cultura de assistir, né, os programas que a emissora transmite. Eu acho que primeiro isso devia ser tratado por medida provisória. É uma matéria séria, matéria de responsabilidade, a EBC tem feito um grande trabalho e a gente deveria valorizar esse trabalho e não diminuir, complicar esse trabalho. Outro projeto polêmico que está há semanas na pauta do plenário e que pode ser votado é o que muda os benefícios previdenciários, endurecendo a concessão de alguns deles, como o auxílio reclusão, e determinando um pente fino nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez. Também é possível que entre em votação a proposta que limita o transporte individual de passageiros aos táxis, o que na prática pode inviabilizar serviços como o Uber, como eles funcionam hoje. Dini, depois de tudo isso aí que a gente viu, ainda tem mais alguma coisa em que vale a pena a gente ficar de olho? Tem sim, Marcelo. Olha, além de orçamento, de medidas provisórias, não vai ser votado, mas eu acho que vale a pena as pessoas ficarem atentas, porque o plenário da Câmara vai se transformar numa grande comissão para debates com especialistas, autoridades e integrantes da sociedade para discutir 2 projetos de lei que são muito polêmicos. Um deles é o marco regulatório dos jogos, aquele que legaliza os cassinos e bingos no país, e o outro é sobre os benefícios previdenciários, inclusive que a gente falou agora há pouco na reportagem, que muda e endurece um pouquinho a concessão dos benefícios previdenciários, auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Vale a pena as pessoas ficarem atentas. Ótimo, bastante coisa então. Obrigado, Dini.